Bom, feito essa explicação sobre o sistema de coordenadas celeste, vamos agora para o sistema horizontal local. Qual a diferença? O sistema de coordenadas celeste posiciona o Sol em relação à Terra como um todo, e o sistema horizontal local vai posicionar o Sol para um determinado ponto na superfície terrestre, para uma determinada latitude e também para uma determinada hora do dia. No sistema horizontal local, a referência é o chamado zênite local. Que é isso? Vamos ver nessa figura aqui. O zênite local é um ponto na esfera celeste. E como é que é determinado esse ponto? Vamos ver. Então, temos aqui a esfera celeste, o planeta Terra aqui bem exagerado, né, para a gente poder entender o desenho. E digamos que eu quero promover a orientação espacial do Sol para esse ponto aqui na superfície, esse ponto B aqui na superfície da Terra. Então, imaginemos uma linha que sai do centro da Terra, passa por esse ponto B e toca a esfera celeste. Essa linha é chamada vertical local. O ponto onde a vertical local toca a esfera celeste é exatamente o zênite desse local, que vai ser o ponto de referência para esse sistema horizontal local de coordenadas. Bom, então, nesse desenho aí, a gente tem todos os elementos do sistema horizontal local. Nós temos o plano horizontal local, que é o plano do horizonte, que é exatamente todo o horizonte visível para esse observador aqui, ó, que ele é o ponto de referência, tá? Em 360 graus. A esfera celeste. E aqui na esfera celeste, o zênite local. Exatamente o ponto em que a vertical local toca nela. Os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Isso aqui é como se fosse aquelas figurinhas de livros infantis, né? De orientação pelo Sol mesmo, né? Então, o observador está aqui posicionado para o norte, seu braço direito para o leste. Então, nesse plano horizontal, nós podemos definir 3 ângulos que vão nos dar a posição do Sol. Primeiro, ângulo de elevação. O ângulo de elevação do astro ou do Sol é exatamente o ângulo formado entre o vetor observador Sol e a projeção desse vetor no plano horizontal. Esse é o ângulo de elevação, que seria o ângulo que mostraria quantos graus o Sol se elevou do horizonte. Né? Então, se o Sol está no horizonte, o Sol não nasceu ainda, está prestes a nascer, o ângulo de elevação é 0, ele não saiu do horizonte. Sol no zênite, ângulo de elevação 90 graus. Então, qual o problema desse ângulo de elevação? Quando nós não temos uma superfície plana e horizontal como essa daqui, né? A topografia local pode tornar difícil a determinação desse ângulo. Portanto, para posicionar o Sol, nós usamos um ângulo zenital, porque ele pode ser completamente calculado só com relações astronômicas entre a Terra e o Sol. O ângulo zenital, por sua vez, é formado entre o vetor observador Sol e o zênite local. Tá aqui o ângulo zenital. O ângulo zenital é 90 graus quando o Sol está no plano horizontal. E o ângulo zenital é 0 graus, é um ângulo fechado quando o Sol está no zênite. O terceiro ângulo é o azimuth do Sol. Esse, por sua vez, vai dar a posição dos raios solares, da projeção dos raios solares na superfície da Terra. Então, o azimuth do Sol ele é formado pela projeção do vetor observador Sol, essa projeção aqui é o que eu estou destacando agora, e o ponto cardeal norte ou o ponto cardeal sul, como a gente vai ver. Então, isso aqui, ó, se for referência a norte, é o ângulo azimutal. Como é que nós calculamos esses ângulos? O ângulo zenital é calculado por essa equação, cosseno do ângulo zenital, né? E os dados de entrada nessa equação são a latitude local, a declinação solar e o ângulo horário. A latitude ela tem que entrar em graus decimal, lembrando que se for no hemisfério sul, a latitude entra com sinal negativo, tá?
seja possível diferenciar o cálculo para o hemisfério sul em relação ao norte. E esse ângulo horário, que se trata? O ângulo horário, ele é uma conversão para a hora, naquele momento, para graus. Então, o ângulo horário é o ângulo que a Terra tem que fazer para que o Sol culmine naquele ponto. Que é o Sol culminar? Exatamente o meio-dia solar. Então, quantos graus a Terra tem que girar para chegar no meio-dia solar? Esse é o ângulo horário. Ele é calculado, a gente coloca a hora local, que é a hora do momento que você quer calcular o ângulo zenital, e converte para graus a partir multiplicando por 15. A hora local menos 12 vezes 15, porque a Terra a cada hora gira 15 graus. O ângulo azimutal pode ser calculado de duas formas. Se a referência for o ponto cardeal norte, o ângulo azimutal varia de 0 a 360 e é calculado por essa equação aqui. Tem ali o arco cosseno, que é o arco cosseno, é a função inversa do cosseno. Nas calculadoras pode estar cosseno menos 1. Ele é o arco cosseno dessa função aqui. Então, a gente entra com o seno da declinação, cosseno do ângulo zenital, seno da latitude, cosseno da latitude, seno do ângulo zenital. Tá? Todos já foram definidos anteriormente. Se for a referência, o ponto cardeal ao sul, o ângulo azimutal, por sua vez, vai variar de 0 a 180, tá? Ele é dado por essa equação aqui, são as mesmas variáveis, só tem a gente só troca a ordem da diferença da subtração no numerador. E é importante que, se estivermos calculando o ângulo azimutal para o período matutino, a gente tem que colocar um sinal negativo no resultado. Então, calcula e aí, após obter o resultado, coloca o sinal negativo. Porque pela manhã o Sol está sempre a leste do obstáculo e tornando a referência a sul, ele vai variar de menos 180 a 0. Nessa figura aqui eu mostro algumas trajetórias do Sol para 3 latitudes diferentes. Nos polos, o Sol nunca cruza o zênite, ele tem uma trajetória como se ele estivesse rodando aqui, ó, durante o dia, ao redor do observador, tá? E a máxima elevação do Sol vai ser 23 graus e meio, isso no solstício de verão. Essa é a trajetória para o observador no Equador. Então, ele vai ver o Sol no dia do equinócio, passando exatamente sobre o seu zênite, perfeita a trajetória do Sol aqui leste a oeste, tá? E ele vai ver essas trajetórias, essas parábolas aqui, no solstício de dezembro, mais para o sul, para o Polo Sul Celeste, e no solstício de junho, declinado para o Polo Norte Celeste. E aqui nós temos a trajetória para um local 23 graus sul, por exemplo, ali próximo a São Paulo. Então, a gente vai ver o Sol sempre declinado mais para o norte. Vai acontecer essa culminação aqui no zênite no dia do solstício de dezembro. E nos outros dias do ano, o Sol sempre vai estar um pouquinho para o norte, com o observador que já está em 23 graus sul. Um outro parâmetro muito importante que pode ser determinado a partir das relações entre a Terra e o Sol é o fotoperíodo. O fotoperíodo é a duração astronômica do dia, ou seja, o intervalo entre o nascer e o pôr do Sol, que por sua vez vai nos dar o máximo de horas de brilho solar que aquele dia pode ter. O fotoperíodo é dado por essa equação simples, 2 vezes H dividido por 15, em que H é o ângulo horário, só que por sua vez é o ângulo horário no nascer ou no pôr do Sol, tá? Nessa equação, o ângulo horário aí está dado em graus. Esse ângulo horário no nascer ou no pôr do Sol é dado por essa equação, que é o arco cosseno, menos tangente da latitude vezes tangente da declinação solar, e é um ângulo que vai ter valores próximos a 90. Se o ângulo horário for exatamente 90 graus, o dia tem exatamente 12 graus. Se ele for maior que 90, o dia vai ter mais do que 12 horas. Se o ângulo horário for menor que 90, o dia vai ter menos do que 12 horas. Recapitulando, se ele for 90 graus, vai ter 12 horas de luz. Acho que eu falei 12 graus.
Nessa figura a gente tem a variação do fotoperíodo para algumas localidades, algumas latitudes, né? Aqui em vermelho, latitude sul, e nessa linha tracejada azul, latitudes norte. Temos aqui as épocas do ano, né? Sinalizado pelos meses de dezembro até novembro, né? E aqui o número de horas, ou seja, o fotoperíodo para aquela época, naquela localidade. Antes da gente analisar essas latitudes, vamos dar uma olhada aqui nessa linha que corresponde à latitude zero, que é o Equador, em que o fotoperíodo é constante durante todo o ano, por volta de 12 graus. Então, vamos pegar aqui essa linha aqui, que é da latitude de 10 graus sul, que é a mais próxima aqui de Campina Grande. E a gente observa que temos um fotoperíodo máximo ao pico aqui da curva, em torno de 12 horas e meia, um pouquinho mais, exatamente quando? No solstício de dezembro, que marca o nosso início do verão. Então, é o dia mais longo que tem aqui no hemisfério sul. E após essa data, o fotoperíodo vai diminuindo até encontrar 12 horas de luz que ocorre, né? Ver que todas as curvas aqui se unem, porque isso aqui é exatamente o equinócio, que é o dia em que todas as localidades do planeta apresentam 12 horas de luz. Bom, passado o equinócio de março, o fotoperíodo vai diminuindo, porque a gente vai chegando para o inverno. Então, aqui no solstício de junho, que marca o início do nosso inverno, temos um menor valor de fotoperíodo, cerca de 11 horas e meia. E esse fotoperíodo volta a aumentar, alcançando 12 horas no equinócio, e mais um pico aqui, seguindo para o solstício de dezembro. Observem que quanto mais alta a latitude, ó, vamos dar na latitude de 40 graus, maior a variação do fotoperíodo. Então, tem pico aqui no solstício de dezembro de quase 15 horas de luz, e no solstício de inverno, um pouco mais de 9 horas de luz. Tá? Bom, o fotoperíodo é um parâmetro muito importante, não só na produção agrícola, mas também na pecuária, porque o número de horas de luz influencia na fenologia das plantas, mas também na fisiologia dos animais, principalmente no tocante à reprodução. Para finalizar, deixo com vocês uns exercícios de fixação. Então, vocês vão determinar aqui para Campina Grande, no dia 30 de abril, olha a latitude aqui de Campinas, 7,22, né, 7,23 graus sul, e a longitude 35,9 graus oeste, então vocês vão usar a latitude. Lembrando que como é no hemisfério sul que nós estamos situados, a latitude tem que entrar com sinal negativo nas equações. Então vocês vão determinar para Campina Grande, dia 30 de abril, distância relativa Terra-Sol, declinação solar, façam em graus e radianos, ângulo horário, azimutal e zenital para dois momentos, 9 horas e meio-dia, e por fim o fotoperíodo. Tá aí os créditos das figuras. Bom estudo e bom exercício.